Graça e paz, meu irmão e irmã. Quero compartilhar com você, querido, querida, mais um texto da Palavra de Deus, dessa vez no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 até o versículo de número 38. É um texto que fala sobre discipulado, sobre seguir Jesus, sobre ser discípulo de Cristo. E o texto diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Até aqui. Queridos, alguém disse que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Se o preço para ir para o céu é morrer agora, ou entre aspas, morrer cedo, então as pessoas desistem de pagá-lo rapidamente. Nossa geração funciona a partir de valores, de custos. O que elas têm a pagar para receber em troca alguma coisa? Dependendo dos custos envolvidos, a pessoa aceita ou recua. O mesmo acontece na esfera religiosa, na esfera da fé, infelizmente. Eu me recordo ainda na adolescência, também essa é uma experiência que se repetiu algumas vezes no início da juventude, quando compartilhando o Evangelho ou simplesmente conversando com algumas pessoas sobre a fé em Cristo Jesus, jovens e adolescentes que respondiam ao convite para seguir Jesus dizendo o seguinte: olha, deixa isso para mais tarde, deixa isso para quando eu envelhecer, deixa isso para quando eu estiver bem envelhecido, com as forças já exauridas. Seguir a Jesus, pertencer a uma igreja, é alguma coisa que, se eu tiver que fazê-lo, vou fazer depois, porque agora eu não quero largar os vícios, a imoralidade, os prazeres deste mundo, agora eu quero aproveitar esta vida. Irmão, volta aqui comigo para esse texto de Marcos, capítulo 8. Jesus veio a este mundo para resgatar o homem, para salvar o homem, para livrá-lo da triste sina da condenação eterna, do inferno, da separação eterna do Senhor. E ele fez isso morrendo numa cruz, pagando este alto preço. Não foi barato, não foi de graça, não foi de qualquer jeito. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus deu o seu Filho, e o seu Filho morreu numa cruz. Não somente Jesus teve que pagar um alto preço, meu irmão, minha irmã, na verdade, um preço incomparável, nós também temos um preço a pagar. Esse preço a pagar não é para adquirir a salvação, não é para comprar a salvação, mas porque nós já somos salvos. O Senhor Jesus traz a gente, para mim, para você, algumas responsabilidades, alguns compromissos, algumas atitudes que evidenciam que realmente pertencemos a Ele. Então, se eu sou realmente um servo de Deus, um discípulo de Jesus, eu vou evidenciar a minha salvação, vou evidenciar o fato de que sou salvo, sou uma nova criatura, através de atitudes corretas, concretas, não apenas por meio de palavras. Quero lembrar o texto de Mateus 7,21, no qual Jesus diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então é preciso provar e comprovar. Meras palavras não comprovam a nossa salvação, a nossa filiação divina. É preciso fazer alguma coisa.
E Jesus diz, é preciso fazer a vontade do Pai. Exaltado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o discipulado tem um preço. Um autor antigo disse que a salvação é de graça, mas o discipulado tem um preço. Seguir Jesus tem um preço. Mais uma vez, não para que eu seja salvo, eu já sou salvo, já fui lavado e remido, mas para evidenciar essa verdadeira salvação. E aqui nesse texto, Jesus vai falar sobre o preço do discipulado. E qual é esse preço, irmãos? São 3 orientações que Jesus dá aqui, são 3 diretrizes que vão evidenciar a salvação em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, é preciso negar a si mesmo. Jesus se dirige à multidão, também se dirige aos seus discípulos. Ele falou tanto àqueles que o seguiam, que já estavam seguindo, e outros que talvez estavam ali naquela fase de namoro, observando, vendo se era isso mesmo ou não, né? E essas pessoas, tanto as que já eram discípulas de Jesus, quanto aquelas que provavelmente se tornariam, precisavam avaliar o preço desse segmento, de seguir Jesus, desse discipulado. O primeiro custo do discipulado é difícil, mas não é o mais difícil. E de antemão quero dizer que, para mim, existe uma progressão aqui. O negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, vai numa ascendente, cada vez mais se tornando mais difícil. Jesus então diz, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo aqui não significa negar a todo e qualquer desejo, não significa que você parar, orar e dizer assim, Senhor, como é que vai ser meu dia agora? Qual é a roupa que eu vou colocar, qual é a roupa que eu não vou colocar, né? Como se fosse ali um memorando, como se fosse ali uma lista. Não é nesse sentido. Negar a si mesmo diz respeito, sem sombra de dúvida, aos desejos pecaminosos, aos desejos da carne, aos convites deste mundo em trevas, a tudo aquilo que é pecaminoso. Grande parte das pessoas, irmãos, não estão dispostas a abrir mão dos seus desejos, complemento, desejos pecaminosos. Seus sonhos, complemento, pecaminosos. Aos seus projetos, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Essa é uma das razões, não a única, mas esta é uma das razões pelas quais ou pela qual as pessoas não se aproximam de Deus, não estão dispostas a abrir mão, a negar a si mesmo, a si mesmas. Então, irmãos, se amamos mais aos nossos desejos, às nossas ambições, até mesmo ao pecado, não seremos verdadeiros discípulos de Cristo. Como eu falei logo no início aqui dessa mensagem, muita gente quer curtir esta vida, não quer abrir mão da imoralidade, não quer abrir mão, né, dos seus atos que sabem, têm consciência que são errados e que são pecaminosos. Jesus já sabia disso há muito tempo. João capítulo 3, versículo 19, Jesus diz assim, olha, o julgamento é este, a luz veio, João 3,19, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Não abrem mão, não abriram mão dos seus desejos pecaminosos. Irmãos, eu quero contar aqui uma história que foi contada pelo grande príncipe dos pregadores, Spurgeon. Então ele disse que alguém estava passando por um momento muito difícil de tentação, de provações, estava sendo oprimido também, e essa pessoa teve um sonho, e nesse sonho se apresentava a ela o próprio demônio. O demônio se apresentava e começava a acusá-lo, dizendo assim, você não é melhor do que eu. Eu creio em Deus e estremeço. Verdade, lá em Tiago diz isso, né? Crês tu em Deus? Faz muito bem, porque os demônios creem e estremecem. Disse ainda, continuou o demônio, eu conheço a Bíblia de cor. Verdade. Ele citou, foi capaz de citar textos bíblicos quando Jesus foi tentado no deserto. É verdade. E ele, para complementar, disse assim, olha, e se Deus mandar, eu não tenho outra opção senão obedecer. Portanto, você não é melhor do que eu.
Aquele crente, provavelmente, né, tomado pelo Espírito Santo, deu a seguinte resposta: mas eu faço algo que você nunca faz. Pela graça de Deus, eu me nego a mim mesmo, mas você nunca se nega a si mesmo. Irmãos, uma das marcas do discipulado cristão é essa capacidade de se negar a si mesmo, para a glória de Deus. Em segundo lugar, e quem não for capaz, né, de se negar a si mesmo não pode ser autêntico discípulo de Jesus. Não pode ser. Em segundo lugar, é preciso tomar a cruz. Jesus continua, né, e como eu disse aqui, há uma progressão, né, há uma intensificação das exigências de Jesus, né, para o discipulado cristão. E aqui parece-me que o discipulado cristão é parecido com o jogar videogame, né? A próxima fase é a mais difícil. É a mais difícil. Agora Jesus pede que seus discípulos estejam dispostos a morrer por ele. O texto diz assim, ó: se alguém quiser acompanhar-me, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Irmãos, como sabemos, você sabe, eu também sei, a cruz era um instrumento de morte no Império Romano. Quem tomava uma cruz caminhava para a morte. Quem estava, né, com uma cruz ou com o travessão nos ombros caminhava para a morte. Obviamente, irmãos, que aqui esse sentido é figurado. Eu sei, você também sabe, que literalmente milhares de vidas de cristãos, de servos de Deus, morreram por causa da sua fé em Jesus. Foram torturados, literalmente morreram ao fio da espada, queimados vivos, comidos por feras. Foi assim no Império Romano, tem sido assim no decorrer das eras, infelizmente. Né? Infelizmente. Mas essa não é a realidade da maioria. Graças a Deus por isso. Louvado seja o Senhor. A morte aqui, a cruz aqui é figura de morte, né? Uma figura para a morte. Quem tem que morrer é o velho homem. Quem tem que morrer é a inclinação para o pecado, né? Essa nossa natureza terrena, como disse Lutero, né? Nós somos sim santos, mas infelizmente ainda também somos pecadores. E o pecado está e habita em nós, a inclinação da carne, a inclinação para o mal, infelizmente faz parte da nossa história aqui. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 momentos, ele diz assim, para a gente entender o crucificar, tomar a sua cruz. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. E aqui eu vou dizer para o irmão, irmãos, foi crucificado, precisa continuar sendo crucificado. Colossenses 3,5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então, irmãos, o discípulo precisa e deve estar disposto a morrer para o mundo, a morrer para a carne, a morrer para as tentações de Satanás, para todo e qualquer sonho, desejo, projeto que não estejam de acordo com a vontade do Senhor, que não sejam de Deus. Que seja assim em nome de Jesus. E, finalmente, irmãos, em terceiro lugar, é preciso seguir Jesus. Jesus aqui apresenta a maior exigência do discipulado, a maior exigência, que é segui-lo. O texto diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, de fato, seguir Jesus não parece ser difícil, né? Ou mais difícil do que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, né? Parece. Porém, acredito que essa última exigência do discipulado é sim a mais difícil. Por quê, irmãos? Vamos lá, reflita aqui comigo, por gentileza. Eu e você precisamos entender que o discípulo, naquele tempo, naquele contexto, era, antes de mais nada, um imitador do mestre. Ele deveria comer como mestre. Ele deveria andar como mestre. Ele deveria falar como mestre, reagir como mestre, ter a mesma linha de pensamento do mestre. Em suma, ele deveria ser uma cópia
do seu mestre, uma cópia do seu mestre. E eu e você, irmãos, sabemos exatamente como é um desafio imenso ser como Jesus. Mas esse é o alvo, esse é o alvo. Lendo lá, irmãos, Mateus capítulo 10, versículos 24 e 25, Jesus diz assim, olha, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, ser como ele, e o servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da família. Então, irmãos, é isso, ser igual a Jesus implica fundamentalmente ser obediente. E a obediência de Jesus é incomparável. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz e nos chama e nos convida a termos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a gente vai se perguntar, que sentimento foi esse? Que atitude foi essa? Filipenses 2,8 vai responder, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quero acrescentar um texto do evangelista João. O evangelista João registra essas impactantes palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ele disse assim aos seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você obedece? Sem dúvida, para obedecer é preciso conhecer. Mas você obedece Jesus como Jesus obedeceu ao Pai? Você tem uma vida de obediência e é isso que vai caracterizar o verdadeiro discipulado se nós realmente obedecemos. Não apenas falamos, né? Não apenas mencionamos o nome de Jesus, não apenas chamamos Jesus de Senhor, mas se nós vivemos uma vida de obediência. Não seremos salvos pela obediência, mas a obediência evidencia se somos ou não discípulos do Senhor Jesus. Você quer segui-lo? Você tem segui-lo? Tem seguido? Então, irmãos, a exigência máxima é seja obediente, custe o que custar. Irmãos, eu termino aqui. Nós falamos sobre custos, a nossa sociedade fala sobre custos, e há estudos que, por exemplo, missiológicos que falam sobre a deserção das pessoas do Evangelho, e um desses estudos aponta para o fato de que as pessoas acham que o custo de viver a fé cristã é alto demais, então se afastam. De fato, Jesus diz aqui que há custos. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga onde ele for. Seja o imitador do Senhor, faça o que ele for. Irmãos, eu sei que o custo para muita gente pode parecer muito alto, né? Muito alto, mas compare com aquilo que Deus tem reservado para nós, para os seus. Compare com os benefícios. Hoje, a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, guarda o nosso coração. Hoje nós podemos dizer, sou salvo pela graça. Hoje nós temos a presença bendita do Espírito Santo na nossa vida. Hoje nós temos a esperança da ressurreição dos mortos. Esses e muitos outros benefícios, muitas outras bênçãos. Ok, se a gente tem que colocar custo-benefício, saiba, irmãos, que os benefícios são muito maiores do que todo e qualquer custo que eu e você venhamos a pagar. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu quero dizer para você, não desanime. Eu quero dizer para você, não retroceda. Eu quero dizer para você, continue firme, fiel na presença do Senhor. Para a glória de Deus. Mas o maior beneficiado é quem é fiel, continua firme na presença do Senhor. Meu desejo e minha oração, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, abençoa meu irmão, minha irmã, que pode estar passando por uma dificuldade muito grande, pode estar sendo tentado por Satanás, pode estar sendo, Deus, pressionado por este mundo tenebroso, pode estar passando por lutas internas. Espírito Santo, socorre esse meu irmão e minha irmã, em nome do Senhor. Dá-lhes força, perseverança, em o nome de Jesus. E como disse lá o livro de Apocalipse, Senhor, que eles sejam fiéis até a morte, se for este o preço que tenhamos que pagar.
Em nome de Jesus. Amém, Pai. Louvado seja o Senhor.